Lá, ele não tem muita coisa técnica, aliás, tem muito pouca coisa técnica de ensino ou de ensino de física, mas ele é um assunto que vai impactar a todos nós, em qualquer área, e tem a ver com a revolução que está acontecendo com inteligência artificial. Então, essa é a agenda. Eu vou falar de alguns assuntos dessas revoluções tecnológicas, da revolução da inteligência artificial em particular. Vou dar alguns exemplos de casos em que inteligência artificial já afeta como a gente faz pesquisa em física. E, por fim, vou comentar brevemente algumas implicações dessa revolução para ensino, não só de física, mas ensino em geral, e vou tentar fazer com que a minha apresentação seja relativamente mais curta do que o tempo que nós temos disponível, para poder gerar bastante debate, porque algumas das coisas que eu vou falar são opiniões, e podem ser opiniões polêmicas. Eu quero ouvir um retorno de vocês. Uma coisa que muita gente já diz é que essa revolução em curso não é tão especial, porque, afinal de contas, nós tivemos revoluções muito importantes ao longo da história. Então, revolução com o início da agricultura, com a imprensa, com a escrita, e depois, mais recentemente, as revoluções que são mais chamadas revoluções tecnológicas, né, a Revolução Industrial, a Revolução Digital do século XX, né, e agora a Revolução da Inteligência Artificial. Mas o meu ponto é que, e eu vou enfatizar isso em alguns slides, que a revolução atual é diferente. Ela deve ter um impacto ainda muito maior do que as outras. Mas, antes disso, vamos lembrar o que aconteceu no século XX. Eu faço uma afirmação, e eu acho que é mais ou menos fácil de concordar, que no século XX nós tivemos mais desenvolvimento do que todos os outros séculos anteriores somados. O que aconteceu no século XX de tão especial para que houvesse tanto desenvolvimento tecnológico? Quem arrisca dizer? O que aconteceu no século XX? Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, o que mais? Física moderna. A resposta, quando eu faço essa pergunta, a resposta mais frequente tem a ver com as guerras. Essa é a mais frequente. Eu não concordo, porque guerras trazem desenvolvimento em algumas áreas específicas, mas as guerras também trazem ou provocam atraso no desenvolvimento de ciência. Muitas áreas em ciência e tecnologia ficam atrasadas por causa das guerras. Além disso, antes das duas grandes guerras mundiais, no século XX, houve guerras tão sangrentas e tão relevantes, sem que aquilo causasse um desenvolvimento tão grande. A minha resposta e ela tem a ver com uma das respostas de vocês aqui, é a física moderna, ou seja, a estrutura da matéria foi decifrada. A relevância desse conjunto de descobertas no início do século XX é brutal em tudo que nós temos hoje. Porque, quando a estrutura da matéria foi decifrada, embora pareça ser uma coisa tão simples, com isso foi possível ter coisas, por exemplo, novos fármacos, muitos avanços na medicina, materiais completamente diferentes, materiais sintéticos, plásticos, né? Hoje nós temos plástico à nossa volta em quase tudo, e plástico só existe porque a estrutura da matéria era conhecida. Então, com esses grandes avanços, além de todos os progressos que fizemos em materiais, em medicina e em outras áreas, um outro ingrediente ou um outro componente essencial que só foi possível porque nós conhecemos a estrutura da matéria, que foi o computador e a internet. E com o computador e a internet começam a aparecer coisas bastante interessantes. A primeira delas é que você pode armazenar a informação de uma maneira que não se podia antes. E pode processar a informação e transformar informação em conhecimento. Isso faz com que nós já comecemos a pensar em novas maneiras de gerar e transmitir conhecimento. E isso traz a ideia que eu sugeri há alguns anos sobre um quinto paradigma de geração de conhecimento.
Para falar do quinto, eu vou recapitular brevemente os 4 paradigmas do conhecimento, que são, numa classificação que foi apresentada há cerca de 10 anos, mais ou menos, por pesquisadores da Microsoft Research. Eles num livro sobre e-science, Big Data, eles diziam que nós poderíamos, grosso modo, dividir em 4 paradigmas a maneira como os humanos geraram e transmitiram conhecimento ao longo da história. Começando com os nossos tempos históricos, não pré-históricos. Então, o primeiro paradigma, na Grécia Antiga, em que o conhecimento era gerado por observações empíricas e modelos abstratos. O segundo paradigma veio no Renascimento e depois, Galileu e Newton, em que, pela primeira vez, houve modelos teóricos que explicavam os resultados experimentais. Então, veja, essa junção de teoria e experimento, que é hoje tão arraigada no método científico, só veio com o segundo paradigma. O terceiro paradigma veio já no século XX com o computador, porque aí era possível fazer não só teoria e experimento, mas também gerar conhecimento com simulação computacional. E o quarto paradigma, já no final do século XX, com aquilo que se chama de Big Data, em que você tem uma quantidade tão grande de informações que você pode começar a criar estratégias para transformar aquelas informações em conhecimento. Algumas coisas a anotar nesses 4 paradigmas. A primeira é que houve um encurtamento enorme do período de um paradigma para o outro. Do primeiro para o segundo são mais de 2.000 anos. Do segundo para o terceiro, algumas centenas de anos. Do terceiro para o quarto, só algumas dezenas de anos. A outra coisa a notar é que, independentemente de quão sofisticado é o instrumento, ou quão sofisticada é a teoria usada para gerar conhecimento, ao fim e ao cabo, todo conhecimento é gerado com intervenção humana, nos 4 paradigmas, mesmo com Big Data. O quinto paradigma que eu proponho é que a própria máquina gerará conhecimento. Ou seja, não precisaremos de intervenção humana para gerar conhecimento. Como é que isso vai ser atingido? Ele vai ser atingido quando nós tivermos a convergência de 2 grandes movimentos, que são representados nessa figura. Do lado esquerdo, nós temos o movimento do Big Data, ou seja, uma quantidade grande de dados, estruturados preferivelmente, e eu já volto a esse ponto de por que dados estruturados, em que se emprega aprendizagem de máquina para transformar essa quantidade, essa montanha de informação em conhecimento. Então, esse é o movimento de Big Data que nós conhecemos e já há muitos exemplos de aplicações práticas. Agora, notem que eu disse que os dados devem ser estruturados, se possível, porque o computador não sabe ler. Então, eu não posso passar para o computador, para uma máquina, dados completamente não estruturados, porque o computador não tem capacidade de interpretar texto, ou combinar texto com imagens, não tem essa capacidade. Esta capacidade é o objeto, ou atingir essa capacidade é o objeto do segundo movimento aqui à direita, que é o movimento que você pode chamar, tem nomes diferentes, mas de processamento de línguas naturais talvez seja o termo mais adequado. Ou seja, neste movimento aqui, o que se busca é ensinar a máquina a ler e interpretar. Do ponto de vista de tarefas, não é o segundo movimento, o movimento à direita, não é muito diferente do primeiro, porque no segundo movimento nós também usamos uma grande quantidade de dados, agora eles são chamados de corpos. Corpus é uma base de textos que podem ser falados ou escritos com alguma organização. Então, por exemplo, todos nós hoje usamos pelo menos 2 aplicações no nosso dia a dia que são baseadas em corpos. Uma delas é o tradutor automático. Então, não sei se vocês sabem como funciona o tradutor automático, por exemplo, do Google. O que fornece-se para o sistema uma lista enorme, um corpus enorme de sentenças na língua A e a tradução daquelas sentenças na língua B. Então, dá-se o nome de corpus alinhado, porque eu tenho um alinhamento de textos nas 2 línguas. E aí, o computador aprende a fazer a tradução.
Óbvio que o computador não está fazendo nenhuma interpretação, ele simplesmente aprende como traduzir as sentenças da língua A, ou dessa base de dados A, para as sentenças da base de dados B. E, a partir daquele aprendizado, o computador começa a fazer a tradução de sentenças que não estão na base, que é um dos objetivos que se faz em aprendizado de máquina. Então, esse é um produto de corpus que nós já usamos. O outro é esses sistemas de reconhecimento de fala. Ele também foi desenvolvido da mesma maneira. Uma quantidade enorme de texto falado, que era transcrito, e aí ensina-se o computador a interpretar, ou pelo menos a decifrar, interpretar não é a palavra mais adequada, a decifrar o que está sendo dito. Então, esse é um outro. Então, todos esses assistentes que nós empregamos hoje, que têm comando de voz, são assistentes feitos com esse segundo movimento. Uma coisa a notar nessa figura, vocês viram as elipses aqui de aprendizado de máquina. Então, tem uma elipse cheia e uma trancada. A elipse cheia é para classificação, porque uma tarefa de aprendizado de máquina pode ser, de maneira bastante genérica e aproximada, pode ser dividida em dois tipos, de classificação ou de interpretação. Então, reconhecimento de faces, por exemplo, é uma tarefa de classificação. Processamento de imagem é classificação. Diagnóstico é classificação. Para isso, os algoritmos de aprendizado de máquina já são muito eficientes, e se a quantidade de dados disponível para o aprendizado for suficiente, a máquina já supera o homem. Já há muitas aplicações para isso, com reconhecimento facial, exames de radiologia. Nos casos em que há uma grande quantidade de dados certificados, e em tarefas de classificação, as máquinas já superam os humanos. Mas não conseguem fazê-lo nas tarefas de interpretação. Então, o aprendizado de máquina para interpretação ainda está tracejado, porque ele ainda é muito limitado. Eu vou dar dois exemplos. O primeiro tem a ver com aquilo que a gente chama de coisas difíceis para o humano fazer, que é achar a agulha no palheiro. Achar a agulha no palheiro é uma tarefa de classificação. Você olha toda aquela palha e você tem algo que é um pouquinho diferente do resto e você tem que buscar. Para o humano isso é muito difícil por nossa capacidade limitada de processamento. Para a máquina, não. Então, para a máquina é fácil achar a agulha no palheiro. Entretanto, se a tarefa for responda como, por quê, de que forma, aí o aprendizado de máquina não é tão eficiente. Então, se eu fizer a pergunta, como é que a palha está organizada no palheiro, aí o aprendizado de máquina não funciona bem. Para o humano é muito mais simples, você olha o palheiro e você consegue fazer uma descrição de como é que a palha está organizada. Não para a máquina. Um outro exemplo já é mais acadêmico, que tem a ver com algumas ferramentas recentes para fazer revisão automática ou semi-automática da literatura. Então, você tem uma determinada área que pode ter milhares de artigos na literatura e você pode, com algoritmos de aprendizado de máquina, fazer uma classificação de toda aquela matéria, todos aqueles artigos. Ou seja, você consegue descobrir quais são os tópicos mais relevantes, que artigos são fundamentais, quais são as conexões, as comunidades, ou seja, os temas daquela área. Você consegue descobrir isso, porque são essencialmente tarefas de classificação. Entretanto, se você diz agora, bom, mas eu quero que essa classificação traga uma hierarquia, o que é mais geral, o que é mais específico na área. Isso a máquina já não consegue fazer. A pergunta é, será que perguntas como por quê, como, podem ser subdivididas em tarefas de classificação? Se isso for possível, ou nas tarefas em que isso for possível, nós teremos um aprendizado de máquina eficiente. Como vocês devem imaginar, para a interpretação de texto, nós precisaremos disso, senão a máquina não vai conseguir ler e interpretar. Então, enquanto este movimento não se completar, para se juntar ao outro, nós não teremos as máquinas gerando conhecimento.
Quanto tempo isso vai demorar? Eu diria que não mais do que 20 anos. Não para todas as aplicações, mas para algumas aplicações. Inclusive, já há casos em que você pode conceber uma máquina que faça um projeto de pesquisa, conceba o projeto e realize o projeto de pesquisa. Em geral, tem que ser projeto de software, porque os robôs, porque hardware é mais complicado, os robôs são mais difíceis de fazer. Então, eu imagino que não tardará uma situação em que no laboratório ou no ambiente de pesquisa nós teremos a máquina dando ordem para o humano fazer aquelas tarefas mais simples de buscar as coisas, buscar um livro na biblioteca ou buscar um equipamento no laboratório. Certo? Alguns requisitos para que haja essa convergência. Então, primeiro, precisa de muitos dados e certificados. Esses dados podem ser de experimentos, eles podem ser de simulações computacionais, podem ser de teorias. E isso é uma coisa interessante, porque há algumas áreas da física teórica hoje em que já não faz sentido fazer pesquisa sem usar inteligência artificial. Eu vou dar exemplos daqui a pouco. Então, isso, veja que, mesmo que não gostemos de inteligência artificial, e a gente, tem muita coisa para fazer em física, em outras áreas, eu não preciso lidar com inteligência artificial. Mas eu já tenho que tomar cuidado, porque aquele tópico que eu posso, porventura, escolher, pode ser um tópico em que já não seja mais possível fazer pesquisa competitiva sem inteligência artificial. Então, há muitas coisas, e eu vou dar um exemplo sobre o diagnóstico por computador. Depois. Como vocês veem, muito do que eu estou falando é de previsão. Não é ficção científica, mas é previsão. E previsão, como vocês aqui, físicos, todos sabem, as previsões podem estar certas ou não. Então, vamos ver ao longo da história como é que foram as previsões de inteligência artificial. Por muito tempo, elas não funcionaram. Então, muita gente dizia, bom, já se quer desenvolver sistema inteligente desde a invenção do computador e por décadas os resultados foram muito limitados ou, em alguns casos, até pífios, como as primeiras traduções automáticas, né? Vocês devem ter ouvido falar da célebre frase que foi traduzida do inglês para o russo, que dizia que como é que é? A carne é fraca, mas o espírito é forte. Né? Então, em inglês, the flesh is weak, but the spirit is strong. E aí, a hora que traduziram para o russo, ficou: a carne está estragada, mas a vodka é boa. O strong é forte, é boa. Então, vocês veem que a tradução estava completamente errada. Isso já não aconteceria mais. Então, por muito tempo, as previsões não ocorreram, e você podia dizer, bom, não aconteceu antes, não vai acontecer mais. Ou nunca vai acontecer. Mas isso já é certo que não é verdade, porque nós já temos muitas aplicações que usam inteligência artificial, mesmo que nós não saibamos, e, portanto, essa previsão já foi provada errada. A outra não é possível agora fazer, então é improvável que algum dia aconteça. Como o exemplo que eu acabei de dar de fazer interpretação. Eu não consigo ensinar uma máquina a explicar como a palha está organizada no palheiro. Eu não consigo fazer isso agora. Então, alguns pessimistas dizem, você não consegue agora e não vai conseguir nunca. Essa é uma maneira pessimista de fazer previsão de inteligência artificial. Tem agora a previsão contrária, muito otimista, que é o seguinte: se for possível, vai acontecer. Essa é a minha perspectiva, essa é a minha opinião. Tudo que é possível vai acontecer. E como a máquina aprende como nós aprendemos, então eu não vejo nenhum limite de tarefas que a máquina não possa vir a fazer tão bem quanto os humanos. E só uma questão de completeza, algumas definições, quando a gente fala aprendizado de máquina, Big Data. Então, Big Data, essa é uma definição feita por colegas da computação. Big Data quer dizer o seguinte, que eu tenho uma quantidade de dados tão grande e que eu preciso de ferramentas especiais e a maneira de processar
e de armazenar esses dados, em geral, é distribuída. Então, eu não tenho uma instituição só, um laboratório só que consiga fazer tudo. Então, essa é uma definição, uma das possíveis definições de Big Data. E a Big Data também não são só os dados, mas o movimento e as estratégias de transformar informação em conhecimento. A aprendizagem de máquina é importante frisar que tem uma diferença com relação aos outros tipos de programação em que o computador só vai fazer, ou só vai realizar tarefas segundo as instruções muito precisas do programa, ou seja, dos humanos. Com a aprendizagem de máquina, o computador pode fazer coisas para as quais ele não estava programado, simplesmente copiando ou aprendendo de exemplos. Quanto que isso pode gerar criatividade é discutível, isso é coisa para perguntas depois. Bom, e como uma máquina aprende? Ela aprende com exemplos, né? Então, algumas instruções detalhadas, e depois ela aprende de muitos exemplos. E quais são as vantagens? As vantagens é memória praticamente infinita comparada com a nossa, e grande capacidade de processamento. Vocês devem ter visto o noticiário daquele computador da IBM, o Watson. Ele processa texto. Ele consegue processar 1 milhão de livros em 1 segundo. Eu não sei, alguns de vocês aqui, provavelmente pela prática, devem ser leitores bastante rápidos, né? Mas eu não sei se vocês conseguem chegar perto. 1 milhão de livros num segundo. Certo? Então, veja que não é fácil competir. Lógico, ele ainda não sabe ler, ele processa, ele não lê. Mas já é uma grande vantagem. Então, são essas vantagens que a máquina tem e que podem fazer muita diferença. Então, muitos exemplos que já temos hoje de uso de inteligência artificial. Os veículos autônomos, que já são uma realidade, eles ainda não estão nas ruas todas, mas por limitações que não têm a ver com tecnologia, né? Jogos muito sofisticados, robôs em redes sociais, aliás, todos os problemas que nós temos de fake news e tal, tem a ver com a eficiência dos robôs, né? Você quer uma prova de que a inteligência artificial funciona, nesse caso para o mal, é a manipulação de opinião com os robôs, certo? Reconhecimento facial é outra coisa que é absolutamente incrível, né? O professor Ivo estava mencionando ontem que a China é o país que mais investe em inteligência artificial, e é verdade, você tem inteligência artificial em tudo, no bandejão na universidade tem inteligência artificial, na hora de você pesar as balanças, de ser reconhecido, a câmera focaliza você, já sabe quem você é. Veja que é uma pequena inteligência, mas o reconhecimento facial, há 20 anos, os especialistas em processamento de imagens há 20 anos, eles tinham uma longa lista de explicações de por que a máquina não conseguia fazer bom processamento, porque os humanos eram especiais, a gente tinha uma capacidade fantástica de um monte de coisa. Nada disso. A máquina é muito melhor hoje para fazer reconhecimento de imagens do que os humanos, e não dá nem para comparar. Certo? A diferença foi a capacidade de processamento e as novas estratégias de aprendizagem profunda, o famoso Deep Learning, né? E, em materiais e física, há algumas áreas, como eu mencionei antes, em que é essencial hoje usar aprendizagem de máquina e inteligência artificial. Então, para projeto de novas drogas, novos fármacos, em biologia computacional, identificação de novos compostos com algoritmos genéticos, e depois essa parte aqui que é essencial para um monte de coisas que está por vir, que é a internet das coisas, né? A internet das coisas é algo que vem para mudar completamente a maneira como a gente faz coisas, porque nós vamos ter monitoramento de saúde, da nossa saúde, de uma maneira muito mais precisa do que nós podemos fazer hoje. Nós teremos dispositivos de segurança também muito mais precisos, teremos vigilância para o bem ou para o mal, como nunca se teve. Isso aí é um problema, né? Problema ético, inclusive. E classificação e diagnóstico, eu vou dar um exemplo depois. Esse é um exemplo brasileiro de uma área em que você não deve entrar, a não ser com colaboração com quem já está fazendo isso.
Isso é um trabalho feito por colegas da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, em São Carlos também, em que eles criaram um sistema inteligente que prevê qual é a transição vítrea. Quando você vai aquecendo ou esfriando o vidro, tem alguma hora que ele vira vidro. E essa temperatura é essencial para o processamento. E como os vidros são feitos de óxidos e cuja composição pode variar enormemente, há dezenas de milhares de vidros. Eles conseguiram fazer um sistema em que eles preveem a temperatura de transição vítrea com uma precisão que é equivalente à dispersão experimental para 50 mil vidros óxidos. Então, se você agora chega no laboratório, quer estudar vidro, e vai estudar lá com as suas ferramentas uma meia dúzia de vidros, ou 10 ou 20, você não tem chance de competir com alguém que já consegue adivinhar uma propriedade tão importante quanto a temperatura de transição vítrea, usando aprendizado de máquina. E para 50 mil. Né? Outros exemplos também que praticamente matam algumas áreas de pesquisa, essa daí, todo mundo já deve ter ouvido falar nas células solares com materiais orgânicos. Esse é algo que tem muito estudo, ainda não está no mercado, porque essas células solares elas não são duráveis, elas não duram, e a eficiência não é tão alta a ponto de permitir comercialização. Mas muita gente aposta nisso, porque você pode ter plástico como célula solar. Então, você imagina a gente recobrir de plástico as superfícies, ou as diversas superfícies, e com isso gerar energia. Então, tem uma quantidade enorme de gente trabalhando nessa área, e esse consórcio de pesquisadores americanos e da Europa, eles fizeram um trabalho em que eles têm uma biblioteca de 200 mil compostos, em que eles calculam energias de interesse com uma precisão que é equivalente aos melhores métodos quânticos. Então, dá para competir? Não dá. Esse outro grupo aqui consegue prever com 97% de precisão o resultado de uma reação química. Os químicos diziam há algumas décadas que isso era uma coisa impossível, porque os parâmetros eram muitos. Mas a vantagem do computador, como eu mencionei antes, é o processamento, a capacidade de processamento e capacidade de memória praticamente infinitas comparado com o que os humanos conseguem fazer. Eu quero apresentar um exemplo que já é antigo, mas que foi um exemplo brasileiro, em que se emprega inteligência artificial para resultados de uma língua eletrônica. O que é uma língua eletrônica? A língua, nós, como sentimos o sabor das coisas? Nós temos sensores na nossa língua que não são específicos, ou seja, são sensores que não detectam uma molécula específica. O que os nossos sensores da língua detectam é uma mistura de 5 sabores básicos: salgado, doce, amargo, azedo e umami. E isso é que é mandado para o nosso cérebro. Então, tudo que nós provamos tem essa mistura, é uma combinação desses 5 sabores básicos. Então, para fazer uma língua eletrônica, ao invés de usar um sensor, você usa um conjunto de sensores, imerge no líquido e mede as propriedades elétricas. Condutividade, a capacitância no circuito. E aí você usa inteligência artificial para fazer separação. Se a língua eletrônica for muito eficiente, ou seja, pequenas alterações no líquido causarem modificações mensuráveis nas propriedades elétricas, eu vou poder distinguir um líquido do outro. E isso é de fato. Nós pegamos uma série de vinhos gaúchos. Eu acho que é a primeira vez que eu falo disso aqui no Rio Grande do Sul. Olha que felicidade! Uma série de vinhos gaúchos e nós identificamos, ou melhor, nós separamos, distinguimos um vinho do outro. Tem 2 vinhos aqui, olha, esses 2 vinhos de mesa, que vocês podem até imaginar quais eram as marcas que nós usamos, mas esses eu acho que não eram gaúchos, né? Sangue de boi não é gaúcho, né? Não, sangue de boi eu acho que é paulista, não é? O sangue de boi e o chapinha,
que foram os vinhos que tiveram menos dispersão nas propriedades elétricas, provavelmente porque a química deles é toda controlada, né? Então, é um vinho que varia pouco, você muda de uma garrafa para outra e não muda. Bom, então, se a língua é muito sensível, ela para sal, é 10.000 vezes mais sensível do que a língua humana. Então, você tem uma concentração 10.000 vezes menor de sal na água, a língua eletrônica sabe que tem sal, com uma concentração 10.000 vezes menor do que um humano diria, tem sal na água, certo? Que é o limiar, para saber que a água está salgada. Bom, se ela é tão sensível, dá para distinguir os vinhos, você pode agora usar a inteligência artificial e ensinar para a língua eletrônica o que é gostoso. Porque ali, nesse gráfico da esquerda, tudo que se mostra é que uma amostra é diferente da outra. Mas no gráfico da direita, não. No gráfico da direita é o seguinte, são amostras de café, café brasileiro também, que foram degustados por degustadores profissionais da BIC. E eles deram notas aos cafés. As notas estão aqui na abscissa, no eixo X. As notas dos degustadores. E no eixo Y está a nota prevista pela língua eletrônica. Então, os dados da língua eletrônica são processados, empregam-se algoritmos de aprendizado de máquina, com regressão para poder transformar aquelas medidas elétricas em notas. Quando você faz isso com diversas técnicas, os resultados são variados, mas olhem esses daqui, os quadrados cheios aqui. Ó. Vocês concentrem nos quadrados cheios, vocês veem que esse é o melhor método de aprendizado de máquina, e ele tem uma correlação muito alta entre a nota atribuída pelos degustadores e a nota prevista. O coeficiente de Pearson, de correlação, que 1 é o máximo, é 0,964. Então, vocês veem que é uma correlação muito boa e você consegue descobrir qual é a nota do café usando a língua eletrônica. Então, você ensina para a máquina, né, um sistema, para uma máquina, o que é gostoso. Bom, se a gente consegue fazer isso para sensores, biosensores, está na hora de pensar, eu posso juntar num único sistema todas as informações que eu tenho? Então vamos ver como é que é o sistema de diagnóstico assistido por computador. Hoje, quando nós vamos ao médico, está aqui o paciente, um de nós, de gravata, né? O paciente devia... Será que ele está de gravata? A situação é grave? Está aqui o paciente e ele vai ao médico que pega relatórios, né, o prontuário dele, os resultados de sensores, que são de análises clínicas e imagens. E o médico, a partir desses dados, ele pula daqui para o diagnóstico. Certo? No futuro, e aliás isso já está acontecendo em muitos lugares, você vai usar não só os dados de um paciente, mas de milhares ou talvez de milhões de pacientes, e então, a partir dessa quantidade de dados, você vai comparar e vai ter um diagnóstico muito mais bem informado. A probabilidade de que você tenha acerto no diagnóstico vai ser muito maior no futuro do que nós temos hoje. Isso pode mudar a maneira como, não só a melhora de qualidade nossa, como também diminuir os custos de medicina. Porque o que se gasta com diagnóstico impreciso é enorme, é um gasto enorme. Então, uma das maiores forças motrizes para este movimento vem de governos e seguradoras, principalmente em países como os Estados Unidos, em que a saúde é bancada, é feita com base em seguros de saúde, porque eles sabem que podem diminuir muito os gastos se melhorarem a qualidade do diagnóstico, e isso pode ser feito com uma máquina. Bom, tem que processar texto. Eu vou processar texto, isso é um tema de linguística. Aí, o que um físico vai fazer nessa área? Para que eu preciso de física para estudar linguística? Bom, eu diria que hoje é impossível você imaginar fazer processamento de línguas naturais sem física. Ou sem física e estatística, no mínimo. Então, agora, eu vou dar alguns exemplos em que se emprega a física e estatística para classificação de texto. Não é interpretação ainda, como vocês sabem, porque a gente não consegue fazer interpretação. Mas vamos lá. Antes disso, eu vou falar de uma maneira, um arcabouço geral para fazer classificação. Parênteses aqui. Nós físicos, aqui quase todo mundo é físico, né? Certo?
Nós físicos, talvez estejamos mal acostumados, por causa da nossa formação, de achar que os problemas têm solução analítica ou numérica, a partir dos princípios que nós usamos na física, das teorias, das equações. Por quê? Porque nós passamos anos da nossa vida acadêmica com as listas de exercício ao final dos capítulos. Tem aquele monte de problemas. Então, você pode falar, bom, com tantos problemas que tem ao final de tantos livros e de tantos capítulos, então, eu posso depreender que, na vida real, eu vou ter sempre problemas parecidos com aqueles. Só que, quando você vai para a vida real, não é assim. A maioria esmagadora dos problemas da vida real não são passíveis, não é passível de solucionar com modelos e equações. Na maioria das vezes, o que a gente faz é classificar. Diagnóstico médico é um, certo? Não tem equação para explicar a nossa saúde nem nada. Diagnóstico médico é um e há muitos outros. Então, se classificação é tão relevante, nós precisamos de maneiras sistemáticas de fazer classificação. Então, aqui eu mostro um exemplo em que, isso já é um trabalho de alguns anos, em que nós usamos esse arcabouço. Você pega um sistema qualquer, imagina uma cidade, tá aqui essa figura aqui aqui a cidade. Então, quais são os objetos dessa imagem? Os objetos são os edifícios, os parques, o verde, o rio, a água, esses são os objetos. Depois, cada objeto, aos objetos eu posso atribuir ou dar qualidades, atributos àqueles objetos. Pode ser grande, pequeno, cor, textura e assim por diante. E depois você cria uma maneira geral de, tendo esses objetos e esses atributos, classificá-los. Você pode classificar segundo objeto, segundo atributo, isso aí é o que interessar. A hora que você faz isso, você começa a descobrir que você obtém, com grande quantidade de dados, informações que a nossa capacidade analítica não consegue retirar. E isso dá para usar para muitas coisas, inclusive texto. Então, agora vamos para texto. Mas antes de texto tem uma qualidade de desigualdade que é impressionante. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas eu vou mencionar daqui a pouco. Quando eu transformo um texto numa rede, eu descubro que algumas palavras são muito mais conectadas que outras. Muito mais. Porque, primeiro, são palavras mais frequentes. E aí você diz, bom, são muito mais conectadas, mas isso aí, o que quer dizer? Você pode explicitar, quantificar? Pode falar matematicamente? Eu digo, sim, posso. Se eu fizer um gráfico de log da quantidade de palavras que tem tantas conexões, pelo log de número de conexões, eu tenho uma reta. Reta no log quer dizer uma lei de potência. E o que mais no mundo obedece uma lei de potência? Essa é uma área que foi iniciada, embora já houvesse estudos bem anteriores, mas o grande início veio no final dos anos 90 com o estudo da rede de internet. Então, o que eles esperavam, o pessoal investigando como é que era a rede de internet, então, que cada nó tem as conexões, um nó conecta um outro, e depois você conta quais nós são muito conectados. A expectativa do pessoal, quando começou a fazer pesquisa, era de ter uma distribuição mais ou menos dessa maneira, como a gaussiana. Como a gente faz, né? Você tem um grupo de 100 alunos, ou 200 alunos, já dá estatística, você pega as notas deles e aí vê a distribuição, mais ou menos, dá isso aqui, né? Então, você tem uma média, né, um valor médio, você tem pouca gente que tem muito e pouca gente que tem pouco. Só que, quando eles fizeram a estatística para uma rede, eles descobriram que o comportamento era completamente diferente. Havia um número muito pequeno de nós com um número enorme de conexões, e depois um número enorme de nós com poucas conexões. Vocês já lembram que tem outras coisas feitas pelo homem que obedecem a esse tipo de comportamento, como renda.
Se você olha a renda no mundo, renda em um país, você vai ver que tem um número pequeno de gente com muito e depois um número muito grande com uma renda pequena. Faz a estatística daquilo, lei de potência. Isso já é conhecido há quase 100 anos. A distribuição de renda da lei de potência já tem muitas décadas. Para texto, já tem 60, 70 anos, que também obedece isso, eu vou mostrar um gráfico. Para outras redes, é algo mais recente, e aí o pessoal foi descobrindo que muitas redes artificiais e naturais também têm esse comportamento. Por exemplo, a rede de proteínas no organismo. Você tem proteínas que se conectam com outras, algumas são altamente conectadas, outras têm muito poucas conexões. A hora que você faz a estatística, a lei de potência. Isso traz muitas consequências, algumas práticas muito relevantes. Se você quiser desconectar a rede, você não pode fazer um ataque aleatório à rede. Você tem que fazer ataque nos hubs, nos mais conectados. Lógico que, se você sabe disso, você também tem que proteger suas redes, como a rede elétrica ou rede de fornecimento de alguma coisa, que, em geral, obedece uma lei de potência. Então, você precisa ter esse conhecimento para proteger, que é uma questão de segurança, para proteger suas redes. Tanto é que, se vocês olharem, nos últimos tempos, não tem havido muito trabalho de segurança de redes, provavelmente porque os patrocinadores não estão permitindo publicação. Porque é óbvio que, se você diz como é que eu protejo a minha rede, o hacker descobre como furar. Certo? Bom, essa é uma consequência. A segunda consequência é que agora você pode ver a topologia da rede e tirar um monte de métricas. E essas métricas podem dar o padrão do seu sistema, do seu texto, que é o que a gente faz para texto. Então, aqui está a lei de potência para texto, é um caso interessante, que quando o número o banco de texto, o corpus, aumenta muito, essa tangente aqui, ela se altera. A propósito, desigualdade é inerente à maioria dos sistemas. Nós temos um estudo com um aluno de doutorado, ex-aluno agora, meu, que verificou que se você quiser eliminar a desigualdade, você precisa fornecer, você precisa forçar a rede para poder fazer com que ela não fique lei de potência. Se você deixar, ela evolui para lei de potência. Então, desigualdade sendo inerente, aí é a hora que você pensa em política pública, você tem que pensar o seguinte: não adianta querer fazer isso aqui. O que você precisa é subir a parte de baixo, certo? E diminuir a inclinação. Que é isso, mais ou menos, que vocês veem na distribuição de renda dos países escandinavos. Eles também têm lei de potência, certo? Mas só que a inclinação é menor e a base é mais alta. Tá? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que perseguir. Porque, infelizmente, política pública no Brasil, a gente não olha, aliás, não só no Brasil, mas em outros lugares, não olhamos a ciência. Nós temos que olhar a ciência, ver o conhecimento e tomar decisões baseadas em conhecimento. Aliás, eu acho que já foi falado nisso aqui, né? Isso já foi falado aqui ontem. Né? Bom, um exemplo de classificação de texto usando redes. Cada livro é transformado numa rede. Então, uma palavra é um nó. Quando ocorre uma vizinha, você estabelece uma aresta, uma conexão entre as duas palavras. E depois você tem uma rede. E aí, cada livro é uma rede, essa rede tem várias propriedades, você extrai as propriedades da rede e usa um sistema de aprendizado de máquina para fazer a classificação. Então, nesse caso, eram 80 livros de épocas diferentes da literatura inglesa, e aí o que a gente conseguiu descobrir é que você consegue, esses são os limites dos clusters que o sistema de inteligência artificial adivinhou que deveriam ser, o sistema adivinhou que haveria 6 ou 7 clusters, acho que são 6 clusters, e aí a hora que você compara essas fronteiras em anos aqui,
com os movimentos literários, você vê que tem uma coincidência razoável, de maneira que você pode, sem ler o livro, adivinhar a que movimento ele pertence, movimento literário. Vocês olham aqui nos dados que há um pouco de mistura, a precisão não era alta. Dois autores muito diferentes, dá sempre para distinguir os livros de um e do outro. Nesse caso, Charles Darwin e Edith Wharton, que têm estilos bastante diferentes, era fácil distinguir. Agora, isso é o resultado visual mais bonitinho, mas a gente tem resultados muito melhores, posteriores, em que, você, olhando a rede para uma certa... Pega a métrica de uma rede que seja a conexão. Ao invés de você olhar a rede inteira e dar todos aqueles dados para o seu sistema de aprendizado, você fala o seguinte: não, eu não vou dar todos os dados, porque pode ser que alguns dados estão trazendo ruído. Eu só vou dar para o meu sistema de aprendizado de máquina os 100 nós mais relevantes para aquela métrica. A hora que você faz isso, você aumenta enormemente a capacidade de distinção, e eu vou pular isso aqui para esse resultado, e vocês vão ver aqui, nós pegamos aqui 3 conjuntos de 80 livros, e em quase todos a gente consegue chegar em 90% ou mais de 90% de acerto. Ou seja, mais de 70 e tantos livros dos 80, nós adivinhamos quem é o autor sem ler nada. Com base simplesmente nos padrões das redes que são formadas pelos livros. Bom, agora vamos para as coisas mais específicas que têm a ver conosco aqui no nosso encontro. E na escola, como é que eu posso usar a inteligência artificial? Ou como é que já pode, ou como já está podendo usar? Bom, primeiro, tutores inteligentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas já houve muitos experimentos no mundo com tutores inteligentes, em que você tem um robô que ajuda os alunos nas tarefas e tirar perguntas e tal. Então, isso já existe em condições bastante limitadas e, em geral, em sistemas caros, em universidades grandes e em cursos de inteligência artificial. Então, aqui eles têm bastante experiência. Então, o tutor inteligente existe já, é muito limitado, mas já existe. Correção automática de provas está cada vez mais forte. Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouquinho. Nós mesmos estamos fazendo um sistema patrocinado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP para fazer correções de redações. Para redações à la Enem, não são do Enem, porque as redações do Enem são todas manuscritas, né? Então, nós temos uma parceria com uma empresa que ajuda alunos a fazer redações e melhorar a qualidade da escrita, e aí os alunos fizeram redações digitadas, então elas estão em meio eletrônico. Para essas redações à la Enem, a gente já consegue acertar a nota com uma precisão de mais ou menos 75 pontos, então dá um intervalo de 150. No Enem, se você tem intervalo abaixo de 100, você não passa para um terceiro avaliador. Acima de 100 você passa. Então, nós ainda não atingimos os 100. Quando a gente atingir os 100, você pode dizer que a sua máquina faz correção como faz o humano e, portanto, não vai precisar, num futuro próximo, de fazer correção de todas as redações manualmente, né? Então, isso já existe. Eu vou dar um exemplo chinês daqui a pouquinho para vocês. Preparação automática de aulas. Isso eu ainda não vi, mas não vai ser muito difícil. O Ives mencionou isso ontem, né? Uma hora isso vai acontecer, certo? Nós temos tecnologia ampla para poder fazer preparação automática de aulas, né? E robô que fazem provas. Bom, robô que fazem provas, vou dar um exemplo aqui. Todai, de uma professora da Universidade de Tóquio, ela treinou esse robô para fazer as provas, inclusive a redação. E ela tem, além do sistema inteligente, ela tem o robozinho que escreve mesmo. Então, tem até um vídeo que mostra o robozinho escrevendo nos caracteres japoneses, né? E ela descobriu... Então, o sistema dela, para matemática, está entre os 1% dos melhores alunos.
Agora, nas questões que dependem de texto, aí é um pouco mais difícil, tem problema de interpretação, então o robô só consegue passar em 2/3 das universidades japonesas, ele não consegue passar na Universidade de Tóquio, por exemplo, as mais difíceis. Certo? Essa professora, aliás, nos últimos anos, tem se dedicado a ensino, porque ela não se conformou de ver que o robô dela ganhava dos alunos. Ela falou, tem alguma coisa muito errada na nossa educação, e um robô ganhar dos alunos. Eu acho que nesse ponto ela não tem razão. É fácil, o robô vai ganhar dos alunos, isso não tem dúvida. Ainda não ganha, mas em breve ganhará. Eu falei para vocês sobre correção. Num trabalho que nós fizemos já faz 12 anos, nós avaliamos redações da FUVEST e descobrimos o seguinte, fazendo leitura, então o sistema lendo a redação. Então, no início, lembrando, cada redação é uma rede em que as palavras são os nós. Então, você começa no tempo zero aqui, você começa com todos os nós desconectados, que você ainda não começou a ler. Aí você vai lendo e vai conectando os nós até que o número de nós não conectados ou desconectados vai a 0 quando você acabou de ler a redação. O que nós descobrimos, por acaso, é que as boas redações têm essa dependência muito próxima da reta aqui. Já as más redações têm essa barriga aqui, olha, se afasta. E nós pensamos, mas qual o motivo, né? Então, nós fomos olhar as redações para saber se a gente conseguia ter alguma pista de por que isso acontecia. E nós vimos que as redações com esses valores altos aqui, em geral, eram más redações, a gente já sabia que eram más redações com notas baixas, mas que o autor ou a autora apresentava os conceitos logo e depois ficavam com argumentos em círculos. Aquilo que nas nossas terras, lá no Sudeste, eu não sei aqui, nós chamamos de encher linguiça. Vocês chamam isso também? Fica enchendo linguiça, não está dizendo muito. Bom, o número de redações que nós fizemos foi relativamente pequeno, e, na época, eu sonhava em fazer um sistema que fazia correção, como nós estamos fazendo agora, certo? E toda vez que eu falo de sistema de inteligência artificial, principalmente os ligados à língua, eu digo, vamos fazer, principalmente porque língua, nós somos os maiores falantes da língua portuguesa, então a gente tem essa vantagem competitiva. Por quê? Se nós não fazemos, os chineses fazem. Esse é um artigo, saiu no começo de 2017, para a redação em chinês. Eles usaram as mesmas métricas que nós citaram, usaram tudo que nós fizemos, só que eles foram além, usaram nós usamos 50 redações, eles usaram 1.200 redações, nós agora estamos usando 100.000. Então eles usaram 1.200 redações, e eles dizem que ele tem uma correlação de Pearson de 0,77, e que acertam 86% na faixa, eles classificaram as redações de 1 a 6. Em 86,5% dos casos, o sistema deles consegue acertar a nota, se é a faixa, né, que é de 1 a 6. Fizeram. Para chinês. Chinês não pode ser muito mais fácil que português, né? Bom, e na aprendizagem? Um dos tópicos que eu adoraria ver, eu sei que tem especialista em educação infantil aqui, né, Lúcia? Um assunto que eu adoraria ver como pesquisa é descobrir como as crianças aprendem por tentativa e erro de maneira tão eficiente. Ou seja, como é que você dá um celular para um menino de 1, 2 anos e ele aprende a usar, sendo que nós não conseguimos aprender de jeito nenhum? Porque a nossa tentativa e erro é muito ineficiente. Das crianças é muito eficiente. Então, tem alguma maneira, alguma estratégia, e nós precisamos descobrir isso, porque dessa descoberta depende uma educação eficiente, porque a gente vai saber como ensinar os alunos. Eu não sei como ensinar os alunos, porque a maneira como eu aprendi já não é a maneira como os alunos aprendem. Vocês veem, no mundo, há uma grande crise em duas áreas, língua e matemática. Porque língua e matemática não se aprende, língua sofisticada, e matemática você não aprende com tentativa e erro. Tenta resolver uma equação de segundo grau por tentativa e erro. Certo? Agora,
os meninos aprendem, não isso, mas eles aprendem um monte de outras coisas, por tentativa e erro. Sabem fazer jogos sem saber a língua. Não entende nada e consegue descobrir como jogar. Então, nós precisamos descobrir isso, porque isso é essencial para a gente depois definir o que o nosso aluno tem que aprender e o que é que você pode deixar para a máquina. E uma outra coisa de inteligência artificial é que, em breve, todos nós teremos nosso assistente virtual, que vai fazer um monte de coisas. Então, por exemplo, não adianta eu pensar em geografia agora, perguntar quais são as capitais de tais países, porque aí o assistente virtual do meu aluno, em contato com ele, já vai dizer todas, porque ele tem acesso a toda a informação. Então, nós temos que ensinar os nossos alunos para além do que o assistente virtual dele pode fazer. Eu não sei como fazer, eu não sei como fazer, é complicado, e a gente tem que discutir. Eu estou, para terminar, então, mas voltando, quais são as vantagens de inteligência artificial? Essas que eu estou listando aqui. A gente tem chance de ter muito mais desenvolvimento, vida mais longa, melhor, tudo. As desvantagens, como vocês veem aqui, a principal delas é a desigualdade, que vai aumentar. Toda nova tecnologia aumenta a desigualdade. Inteligência artificial vai aumentar ainda mais. E, se a gente acha que recurso financeiro ou tem desigualdade, que é difícil você corrigir, muito mais difícil é corrigir desigualdade de conhecimento. Porque dinheiro, vamos supor que eu tenha um monte de dinheiro aqui, eu quero distribuir para vocês. Aí posso distribuir igualmente, cada um pega um tanto de dinheiro e eu consigo fazer a distribuição de recursos. Mas agora vamos supor que eu fosse um professor chinês, Xu, não virou meu apelido? Professor chinês, vou falar de culinária chinesa, tudo em chinês, slides e eu. Não sei se alguém aqui fala mandarim, ou entende, se não tem ninguém, ou seja, vocês não teriam como se apropriar do conhecimento. Então, a distribuição de conhecimento é muito mais complicada que a distribuição de recursos, muito mais. Então, vocês imaginem como eu acho que é um desastre as políticas que estão sendo adotadas hoje no nosso país. Veja, essa é a minha opinião, ela tem a ver só com o valor do conhecimento, que é o maior patrimônio que tem uma nação. Conhecimento que as pessoas têm. Certo? Não tem ideologia. Bom, isso é um problema. Como nós vamos fazer para resolver? Não sei. A outra coisa é você ter ética no desenvolvimento dos sistemas inteligentes, é um assunto que precisa ser discutido, inclusive com legislação, né? Então, esses são os problemas que todo mundo já sabe, né? Com fake news. Assim. Bom, eu faço essa afirmação aqui, que a inteligência artificial vai alterar não só a ciência como a tecnologia, mas a nossa vida. E em algumas décadas, praticamente todas as atividades intelectuais vão ser mais bem realizadas, ou de maneira mais eficiente, pelas máquinas do que pelos humanos. Então, vocês veem o impacto que isso vai ter no mercado de trabalho, eu vou falar nisso. Né? Eu acho que a gente não está se preparando, deveríamos. E agora, tem principalmente para os jovens aqui, uma provocação, recomendação. Você tem um problema, está tentando resolver. Você tenta resolver segundo o seu conhecimento, sua inteligência e sua capacidade de fazer coisas. Mas está na hora de a gente começar a pensar, bom, e se fosse um sistema inteligente? Como ele faria? Porque pode ser que não vale a pena mais atacar aquele problema. Muitos problemas de ciência e tecnologia já não valem mais a pena a gente atacar com a nossa mente, com a nossa capacidade humana, porque não faz sentido. Não faz sentido você contratar alguém que conhece toda a comunidade na universidade, por exemplo, para verificar na entrada se a pessoa é aquela mesma. Você pode treinar, né? Treina lá algumas pessoas que conhecem todo mundo. Então, chegando a esse, não faz mais sentido isso, porque agora você pode ter um sistema de reconhecimento facial. Então, tem coisas que simplesmente não fazem mais sentido.
a gente pensar em fazer, algo, e muitas intelectuais. Bom, e nisso, vamos pensar no mercado de trabalho. Se nós colocamos 4 tipos de trabalho, de atividades, manual rotineiro, manual não rotineiro, intelectual rotineiro e intelectual não rotineiro. O manual rotineiro, os robôs já fazem nas indústrias há muito tempo, isso não é novidade. O intelectual rotineiro já tem muita coisa feita por robôs. Por exemplo, vocês imaginam que as finanças mesmo de um país, imposto de renda, folha de pagamento, tudo isso é feito hoje com sistemas. Antigamente havia muitos e muitos contadores que faziam as contas. Aí, até uma vez um professor disse, mas isso é atividade intelectual. Eu falei, sim, mas não era? Não tinha os contadores não faziam atividade intelectual. Certo? Aí esse professor, que já é um professor antigo, falou assim, é verdade, o pessoal usava a regra de cálculo. Então, veja, era atividade intelectual, agora é feito por máquina. Então, essas intelectuais rotineiras, elas já são, de certa maneira, feitas por máquinas, ou por sistemas computacionais. Então, restam as não rotineiras. O intelectual não rotineiro, cada vez mais você treina a máquina, porque o intelectual não precisa do robô. Robô é caro. Sistema é barato, porque você faz o sistema aqui e vende para o outro lugar, do outro lado do mundo, sem ter que transportar nada. Robô é caro, é difícil, precisa da matéria, precisa funcionar direito, dá defeito. Então, é provável que os últimos trabalhos aí seriam os manuais não rotineiros. Então, você imagina uma faxina bem feita, vai ser muito caro ter um robô que faça. Consertar encanamento, também é muito difícil. Então, o manual não rotineiro vai sobreviver por mais tempo do que os outros. E agora, no final, bom, e o que nós vamos fazer, os humanos, nós, eu não sei, certo? Eu não sei o que nós vamos poder fazer, porque a gente vai ficar um pouco sem função e está na hora de discutir. É uma coisa que eu até tenho dedicado algum pensamento, falo com alguns dos meus colegas que pensam nisso também, mas não temos boas respostas. Bom, diante desse cenário, o que fazer na educação? Para os jovens aqui, como é que vocês devem se preparar, ou preparar os alunos de vocês, né? Bom, primeiro, a geração de vocês e dos seus alunos é a geração que vai construir as supermáquinas, esses sistemas inteligentes maravilhosos que eu estou falando aqui, mas a maioria não existe. A gente só tem um pouquinho só tem exemplos, nós não temos a maioria dos sistemas inteligentes sobre os quais eu falei aqui nesta palestra. Então, essa geração, a geração de vocês e dos seus alunos, será a geração que construirá supermáquinas. Então, vocês terão emprego por um tempo para a construção das supermáquinas. Depois que as supermáquinas estiverem construídas e elas mesmas puderem resolver os problemas, aí vai ser mais difícil arrumar emprego. Bom, a outra coisa é que, para isso, para acompanhar a tecnologia, você precisa de formação cada vez mais sofisticada. Mais sofisticada, mais conteúdo. A minha sugestão é um foco muito grande naquelas linguagens que eu chamo as linguagens do conhecimento. Formalismos matemáticos, língua natural, português, inglês, o que seja, e artes. Eu sou muito ruim de artes, tudo, então eu não incluí essa linguagem de conhecimento nos meus textos, mas depois de uma palestra, eu vi que eu precisava incluir. Então, a linguagem da arte também é muito relevante. Eu acho que a gente precisa de focalizar nessas linguagens do conhecimento. E formação humanística essencial, até porque nós vamos precisar definir ou redefinir a nossa vida, a vida dos humanos na Terra. Isso vai ter que ser redefinido, porque a revolução atual é diferente das outras. As outras revoluções mais criavam postos de trabalho do que eliminavam. Certo? O professor Ives mostrou o exemplo lá ontem. Saiu dos cavalos e foi para o carro, gerou muito mais emprego do que destruiu. Lógico que os charreteiros ficaram sem emprego, mas depois de um tempo havia muito mais motoristas, como há muito mais do que charreteiros. Certo? Então, as revoluções, até recentemente, ou até agora, as novas tecnologias criam mais postos de trabalho, criam mais
emprego do que destroem. Entretanto, isso provavelmente não vai acontecer com sistemas inteligentes. E a gente precisa, então, se preparar. Muito obrigado. Um pouco assustador isso, num primeiro momento, e eu fico pensando o seguinte, as máquinas vão realizar trabalhos, e a gente estava vendo ali, reconhecimento de feição, então a questão do porteiro passa a ser uma pessoa desnecessária, o médico, em algum momento, também está sendo substituído, o professor, aparentemente, está sendo substituído, uma série de funções estão sendo substituídas por máquinas capazes de não só fazer o trabalho, mas também fazer melhores essas atividades mais bem feitas do que nós fazemos. Num outro momento, o senhor disse que nós temos, então, que gerar estudantes com uma formação específica para que construam essas máquinas. Mas, uma vez construídas as tais máquinas, as inteligências artificiais, elas conseguem, a partir daquele ponto que nós estamos, se autogerar. E eu vejo, me parece, o conhecimento humano, o ser humano evolui, e vocês, professores, puxam a gente, que puxa os nossos alunos, e a humanidade vai, como se aspas fosse um trenzinho, todo mundo sendo puxado em direção a um avanço, e quero crer que um avanço na capacidade intelectual. Talvez nós possamos lidar com problemas hoje que não eram possíveis no passado. Mas parece que chega um ponto em que isso sofre uma interrupção. As máquinas nos substituem, esse raciocínio não é mais necessário. Então, a pergunta é, como é que o senhor vê essa situação? Você tem razão. Mais de uma vez, palestra semelhante a essa, uma vez até me apelidaram que era a palestra do fim do mundo, né? Eu não sei como a gente vai sair dessas, porque uma possibilidade seria os humanos fazerem uma grande conferência mundial e falar, isso não vai dar certo, nós vamos parar o desenvolvimento dos sistemas inteligentes, porque, senão, uma hora as máquinas nos substituem e podem querer até nos eliminar, como está naqueles filmes antigos, né? Só que isso não vai acontecer. Por razões financeiras, econômicas, as máquinas vão fazer o que os sistemas inteligentes vão continuar sendo desenvolvidos. Então, só resta para nós cuidar de legislação, tentar fazer com que os sistemas inteligentes tenham ética, tentar aproveitar a riqueza que vem dos sistemas com o ganho de produtividade, que essa riqueza seja distribuída, e para ser distribuída tem que pensar como distribuir, lembrando bem, usa ciência, usa conhecimento para política pública, certo? Porque se a gente usar a estratégia errada, não vai funcionar. É o que resta para a gente. E discussão. Discussão, né, para a gente tentar verificar novos caminhos. Eu não sei quais são os novos caminhos. Eu não consigo imaginar muito, porque a gente não vai ter muita função, mas pode ser que a sociedade a tecnologia vai ser tão eficiente que a gente tenha que trabalhar bem menos. É uma possibilidade, né? Tem outras coisas que, de fato, não deve ser fácil substituir, que são nas relações interpessoais, né? Não sei se vocês viram recentemente que, no Japão, tem pessoas que contratam, tem gente que contrata um filho, contrata um amigo, então paga para a pessoa fazer o papel de, como se fosse num teatro, fazer o papel de filho, de amigo, que é para a pessoa ter companhia, porque vive muito sozinha e tal. Eu fiquei abismado com essa possibilidade, mas isso acontece, já é uma realidade. Tem agências para contratar um filho, um primo, alguém querido, a pessoa estuda o perfil daquele que vai substituir e age, né, mais ou menos de acordo. Bom, veja que, então, eu acho que há algumas coisas que a gente ainda pode fazer, né? Mas vamos ter que discutir e ver, né? Mas é inevitável. A pergunta é a seguinte: todas essas maneiras de fazer deep learning, sistemas exigem critérios, não é? Quer dizer, a gente não faz um modelo para alguma coisa sem um determinado não faz algum
projeto sem algum modelo antes, ou seja. E é isso que, assim, tem uma limitação aí, né? Quer dizer, a inteligência artificial, ela funciona, mas depende de critérios que são feitos antes dela, né? E aí você fica assim num certo ciclo. É a impossibilidade dela mesmo gerar critérios. Certo. Aí tem duas possíveis respostas para a sua pergunta. Uma delas é, de fato, o estabelecimento de critérios, interpretação, isso é algo que ainda está por ser feito, não se sabe fazer ainda. Então, aquela aprendizagem de máquina por interpretação, você vê que aquela elipse está tracejada, ela não está pronta. Essa é uma maneira. Mas tem uma outra maneira de responder essa pergunta, que é a seguinte: em muitos casos em que a gente acha que precisa de critério, ou precisa de um modelo, você não precisa nada disso, só precisa de exemplo. Se você tiver um número grande de exemplos, a máquina descobre e acabou. Você não sabe como funciona, mas funciona. E aí, lógico, aparecem questões filosóficas, né? Então, por exemplo, se tem um aluno, você dá uma prova com 5 questões, o aluno faz a prova impecável. Todas as questões estão como você achava que deviam ser. Você dá 10 para ele, tá bom, deu 10. Aí a pergunta que você faz, mas será que ele entendeu? Veja, nós temos isso. O aluno decorou viu aqueles problemas, ele decorou todos, foi e fez, aí você é obrigado a 10. Então veja, mesmo entre os humanos tem hora que a gente não sabe se a pessoa que realiza uma tarefa, ela está entendendo bem. Com a máquina é muito pior, certo? Então, tem os desafios, como você mencionou, de interpretação, mas tem alguns casos que a gente acha que precisa, mas não precisa. Que para aquela tarefa, a máquina simplesmente basta ter um número grande de exemplos e ela faz. Bom dia, professor. Tu mencionaste que tu incluía a arte também. Sim. Aí eu fiquei pensando, mas a nossa capacidade de criação artística em qualquer setor, cênica, pintura, será que a máquina vai conseguir superar isso? Ou será que ela vai nos ensinar a classificar o que é bonito, o que é arte, o que é feio? Porque isso é uma coisa subjetiva. A subjetividade não será eliminada, porque se você ensinar uma máquina a agir como os humanos, a máquina vai ter subjetividade, certo? Já há muitos exemplos de arte gerados por máquina, e música e texto gerado por máquina. Isso tem muitos exemplos, certo? E, aliás, eu estava conversando com a Lúcia e com o Lang no primeiro dia e eu acabei esquecendo. A última vez que eu participei de um simpósio de ensino de física foi em 1991, em São Carlos. E, naquela época, eu estava interessado em ferramentas de auxílio escrita, e a minha aluna de doutorado, então aluna de doutorado, fez um sistema que gerava texto automaticamente. Eu estava entusiasmado com aquilo, queria seguir adiante, mas nós não seguimos porque ela dizia, isso não tem inteligência. Mas eu tinha aquela intuição que um dia, quando eu tivesse muita capacidade de produção, dava para produzir texto sem nada. Eu dizia isso, eu sabia que era assim, mas nós não fizemos, porque a minha aluna, que era especialista em inteligência artificial, disse, não, o pessoal aqui vai achar muito feio que eu estou usando, a gente usava sentenças pré-fabricadas, né? Então isso era muito feio para o pessoal, eles queriam gerar texto a partir do nada. Bom, tudo bem, e aí nós não fizemos, e fica só para a história, tem até o registro, num simpósio, está lá, as ideias estão lá, mas nós não fizemos até porque a gente achava que não tinha inteligência. Hoje já se faz. Então, tem muita arte gerada por inteligência artificial. Se ela vai ser tão boa quanto a humana, isso é uma coisa que a gente não sabe. Mas você imagina o seguinte, você colocar uma máquina 24 horas por dia com grande capacidade, dizendo o seguinte, está vendo esses quadros aqui? Tudo? Olha esses aqui. Tenta fazer, faz milhões de quadros parecidos com esse. E depois você vai comparando e vendo o que pode ser parecido. Muito em breve vai ser impossível saber se aquela obra de arte foi gerada por uma máquina ou por um humano. Porque você pode pedir para ela fazer com muita repetição. Então, a capacidade imensa que tem a máquina é uma vantagem tão grande com relação a nós que a gente não tem como competir. Entendeu? Cedo ou tarde, não dá. Professor, em primeiro lugar, parabéns pela excelente palestra, instigante, né? Eu teria, o assunto me interessa muito, várias questões,
mas eu vou tentar colocar duas aqui que me inquietam. Uma, eu gostaria de lhe ouvir falar sobre os resultados, assim, pelo que o senhor tem conhecimento, o que o senhor pensa, né, pelos resultados mais recentes da neurociência, que a gente está conhecendo ainda muito pouco sobre o nosso cérebro, né? Conhecemos 10% das capacidades do cérebro. Enfim, se num futuro, né, por exemplo, uma rede neural natural, né, do cérebro, se a gente vai descobrir se elas são capazes de fazer mais conexões e mais sinapses, enfim, e descobrir que possa ter até uma capacidade de processamento, não digo maior que a da máquina, mas uma espécie de competição, vamos dizer. A gente conhece muito pouco do nosso cérebro humano, né? Falando aqui biologicamente. Se isso, como é que seria essa relação com o avanço da neurociência, né, para o futuro em relação à questão da máquina. E a outra questão, que é um pouco mais abrangente também, mas queria lhe ouvir, existe, por exemplo, na ciência cognitiva e na filosofia da mente, um problema chamado, que é o problema dos qualia. São propriedades subjetivas, por exemplo, que um humano, né, uma pessoa humana, teria de subjetivar determinadas capacidades, né, que uma máquina não teria um caráter ineliminável, aí, pensando na consciência humana ou na consciência de máquina, né? E como é que, se uma máquina, então, por caso do aprendizado de máquina, né, como é que resolveria esse problema de qualia, né, dessas capacidades inelimináveis, se uma máquina poderia ser capaz de fazer isso? Certo. Obrigado. Eu vou começar pela última. Como eu não entendo, assim, eu tenho muitas limitações, até precisavam de estudar, eu não sei filosofia, eu não entendo desses assuntos, eu acho sempre muito complicado fazer previsões. Então, o que eu sempre focalizo é em tarefas. Simplesmente tarefas. Mas agora, uma possível extrapolação que você pode fazer. Se você vai treinando a máquina para poder fazer um monte de tarefas que parece que ela está mostrando consciência, como a capacidade é muito grande, daí a pouco você não consegue determinar se aquela máquina está mostrando consciência ou não. Porque ela vai sendo treinada, você pode treinar para... Então, por exemplo, você fala assim, a pessoa é irracível, a máquina pode ser irracível? Isso é a coisa mais fácil do mundo, basta ter um algoritmo que gere coisas completamente aleatórias, a máquina vai se comportar cada hora de uma maneira, mais irracível que isso não pode ter, certo? Então, embora essas questões de se tem consciência, essas coisas são todas muito complicadas, a gente não sabe, eu não tenho informação, não tenho conhecimento sobre isso, eu sempre penso na extrapolação. Eu pego um exemplo específico, mesmo uma tarefa muito complexa, e falo, será que eu não posso ir treinando a máquina para ir fazer subtarefas até que depois eu não consigo determinar se a máquina tem consciência ou não tem, ou se tem outras coisas. Com relação à neurociência, essa é uma das fronteiras do conhecimento, que a gente ainda está longe, não é uma das mais complicadas, a fronteira de conhecimento está nos fenômenos sociais e humanidades. Essa é a maior fronteira. Os problemas mais complicados que a gente tem para compreender são ligados às ciências sociais e humanidades. As ligadas à biologia são complicadas, o cérebro certamente são, mas eu não tenho muitas informações de avanços aí, mas obviamente que a inteligência artificial deve contribuir muito com a capacidade de processamento para você entender coisas e ver padrões, certo? Esse é mais ou menos inevitável, quer dizer, ela vai contribuir para a neurociência como está contribuindo em todas as outras áreas. Não tem área em que a inteligência artificial não vai contribuir. Entendeu? Porque você tem uma capacidade... Porque é a mesma coisa de você ter um exército de humanos avaliando dados de um determinado assunto. Não tem como não contribuir, não interessa o assunto. Certo? Em qualquer área do conhecimento, você vai poder usar a inteligência artificial. Ok, temos mais 2 perguntas depois. Professor, bom dia, felicitações pela palestra.
E mais ou menos no sentido que fez a pergunta a pessoa que me antecedeu, é o seguinte: talvez para um futuro deveriam ser leis políticas em que se possa controlar, e talvez essas máquinas tenham uma formação humana, ou seja, ética, ou se é possível se conseguir isso. E paralelamente também a pessoa tem que também resgatar esses valores humanos, não? Para que possa decidir, não, no final, não, porque quem tem que decidir é o ser humano, não a máquina, não? Então, nesse sentido, eu estava vendo se andando juntamente dessa forma, não haveria muitos problemas no futuro. Eu acho que cuidar das questões éticas é essencial e urgente. A gente precisa discutir isso e precisa ter práticas e legislações para poder garantir que você tenha um mínimo de ética. Nós não vamos conseguir parar o movimento, tá certo? E nem muito controle, porque essas coisas são feitas em países muito distintos. Então, nós, por exemplo, não temos nenhum controle, e a gente não consegue forçar, por exemplo, a China, que é a que mais investe nisso, a ter controles diferentes daquelas que elas têm, tá certo? A China já tem muito controle, mas o controle que interessa para eles. Então, não é uma arena fácil de lidar, mas a gente precisa cuidar e insistir, além de que na formação do pessoal que trabalha na área, e mesmo nós insistir para que você tenha sistemas que tenham alguma obediência, uma ética, né? Tem um comentário aqui também, soma os agradecimentos aqui que foram feitos. A palestra muito interessante, muito instigante. Obrigado pela aula, por todos os aspectos. Eu tenho um comentário, uma reflexão que vai ao encontro do que o Ricardo estava perguntando agora e falando ali também sobre os aspectos éticos e tal, que é sempre assim, o que me parece, o cenário que pinta é uma grande distância entre a educação, as pessoas e as máquinas. Quer dizer, a gente está com inteligência artificial aumentando e a inteligência natural ali, a terra plana e qualquer outras coisas, né, indo na outra parte. Então, o Carl Sagan já dizia que tinha uma mistura explosiva quando tu pega alta tecnologia, tu pega coisas que podem acabar, né, com o planeta e com a humanidade ali, tu coloca na mão de pessoas completamente despreparadas, né? Então, vai ao encontro de uma reflexão que eu estava fazendo, inclusive, ontem, que é a de que, bom, se nós ainda imaginarmos a educação, e pensando nesse cenário de educação e formação, em que os professores vão continuar executando tarefas rotineiras que claramente podem ser substituídas pela máquina, e serão, e isso a gente continuar entendendo que é o papel do professor, essa transmissão de informações e chegar lá, não só nós vamos ser substituídos com uma maior eficiência, como ainda vamos ficar à mercê de todo esse movimento que está se construindo, que é um movimento tecnicista. Porque se a gente parar para pensar, afinal de contas, para que serve tudo isso? Vamos dar um passo atrás e vamos pensar, para que tantas soluções ou tantas máquinas capazes de... Ok, as máquinas agora conseguem substituir os seres humanos em tudo. E daí? Esse é o grande objetivo da humanidade, conseguirmos ser extintos, porque agora deixamos máquinas produzindo plástico no nosso lugar? Pode não ser da humanidade, mas é do sistema capitalista. Isso, mas esse é o grande ponto, né? Então, veja, isso não tem como você parar, justamente porque é muito dinheiro. Certo? E se você não faz, seu competidor faz e você sai do mercado. Isso até que ponto? Porque no momento que... É como se, né, tu acabar com as pessoas que consomem ou que não tem mais, uma máquina vai vender para outra? Porque aonde isso vai ser gerado? Né? Porque hoje o que eu entendo? As pessoas são usadas como meios de produção, elas estão com funções no sistema produtivo. Quando tu tirar fora as pessoas do sistema produtivo, que não vão ter que fazer, ou se vai reposicionar qual é a função de tudo isso no final das contas, ou vão fazer isso para quê? É a hora, nós temos que discutir essas coisas, isso tem que ser discutido. Veja que, para nós, a nossa realidade no Brasil, não adianta muito, porque nós somos periféricos, certo? Então, por exemplo, como estratégia de país, a gente nem adianta discutir isso, porque nós somos periféricos. Nós não vamos decidir o que vai ser feito ou não. E é por isso que eu digo, algumas coisas, até por questão de proteção, nós temos que fazer. Como as coisas que dependem de língua, que a gente ainda tem vantagem. Antes que façam por nós, e aí, bom, aí
Aí você não tem vantagem nenhuma, né? Só é que eu tenho uma inquietação, que é o seguinte, por exemplo, nós aprendemos com a ciência que a gente vai na direção de, por exemplo, menos parâmetros, Certo. menor complexidade. Tá certo? Quer dizer, você sempre faz modelos e esses modelos, na verdade, eles têm que ter poucos parâmetros. Se você tiver muitos, né? A mesma coisa para o nosso cotidiano. Quer dizer, se eu tivesse uma resolução perfeita sobre a visão, eu não reconheceria você, porque se você mudasse um pouco, já não era mais a mesma coisa. Certo. Então, a inteligência artificial parece que está indo numa direção onde você vai mais dados, mais dados, mais dados, mais parâmetros, mais dados, mais parâmetros, mais dados, mais parâmetros. E será que isso não tem uma contradição com essa outra maneira de... Você tem razão absoluta pelo seguinte, o aprendizagem profunda, o Deep Learning, é a vitória da força bruta. É a vitória da maneira burra de fazer. Mas o problema é que ganhou até agora. E está ganhando, e de goleada. Então, nós, muitos humanos inteligentes, com as nossas soluções super inteligentes, a gente não consegue competir com a força bruta. Então, em algum momento, isso pode ser revertido, mas isso a gente ainda não sabe. Por quê? Porque quando você olha o que acontece com os algoritmos de aprendizagem de máquina por aprendizagem profunda, em geral é assim, num algoritmo normal, sem aprendizagem profunda, você vai dando dados, tem uma hora que satura a capacidade de fazer. Se saturou no 100%, ou você saturou antes, então você não consegue acertar mais, sei lá, 70%, 80%. Agora, o que se descobriu com a aprendizagem profunda é que não satura. Quanto mais dados, mais vai melhorando, até chegar no 100%. Então, tem muitos problemas que não são resolvidos ainda, porque não tem dados suficiente. A hora que tiver, resolve. Será que nós vamos ter uma mudança? Não sei, porque, veja, mesmo em física, o que valeu o Nobel das ondas gravitacionais, como é que foram detectadas as ondas gravitacionais? Teve aquele esforço enorme de instrumentação, tudo bem, de ter precisão, mas depois eles tinham os caçadores de sinais, pegavam, sei lá, milhares de sinais todo dia que eram candidatos que podiam ser onda gravitacional. E depois eles comparavam aqueles sinais para ver se eles eram compatíveis com 1 milhão de modelos teóricos. Então, por isso, quando ele vê lá um sinal e fala, isso aí foi a colisão de 2 buracos negros e tal, como é que eles souberam isso? Porque eles pegaram, a colisão daqueles 2 buracos negros estava num 1 milhão de modelos prováveis. E aí eles verem que bate. Ou seja, sem inteligência artificial, sem Big Data, não tinha essa pesquisa. Então, eu começo a achar que talvez a gente não tenha mais uma revolução à la Einstein. Talvez não tenha mais. Que agora é só com muita coisa mesmo, que as coisas fáceis já foram. Eu não sei. Isso a gente não sabe. Certo? Não sabe, mas... Então, agora eu concordo que é um pouco até frustrante que a estratégia vencedora é a estratégia não inteligente, mas a da força bruta. Certo? Eu, particularmente, não fico muito chateado, porque no meu início nessas áreas, eu sempre tive uma queda para a força bruta. Sempre tive. Certo? Sempre tive. E por exemplo, na solução, no desenvolvimento do revisor gramatical, que nós fizemos nos anos 90, já tem 25 anos já, eu brigava o tempo todo com os meus colegas, porque quando a coisa não estava dando, não tinha inteligência suficiente, eu queria a força bruta, e eles não gostavam muito, e em alguns casos, eu confesso que eu tive que roubar, entre aspas, no sentido de que eu fazia testes em casa, via qual era o resultado que ia dar, fazia a previsão, quando a previsão se concretizava, porque eu já tinha feito o teste, os meus colegas acreditavam, não, vão fazer porque ele deve estar certo. Entendeu? Porque as pessoas não acreditavam que você pudesse usar, que força bruta era muito feio. Né? Então, não sabemos. Ok. Muito obrigado, professor. Obrigado, Oswaldo. foi um prazer. Obrigado.